Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora o nosso primeiro programa, o programa piloto da Rádio Web Virtude, uma rádio que tem o objetivo de falar sobre o belo, falar sobre o bom, falar sobre a verdade, com princípios da virtude e olhando para a cultura, olhando para a música, olhando para a teologia, olhando para todas as áreas da sociedade com um olhar cristão, uma cosmovisão cristã. E você está convidado para participar conosco nesse momento, para participar desse programa piloto, experimental, e com alguns convidados hoje. Nós faremos hoje um bate-papo, um programa de entrevista, de conversa, onde conversaremos com pessoas envolvidas com a obra de Deus, envolvidas com o trabalho do Senhor, e plantadores de igreja, e faremos algumas perguntas assim interessantes. Você pode participar também, fazendo comentários, participando conosco. Já está aqui no ar Dona Geni, lá da Igreja de Brotas. Bem-vinda, Dona Geni. Deus abençoe a senhora. Participe no chat, porque, como é experimental, a gente precisa saber se a gente tem esse manejo, né? Só tem um aqui que é mais novinho no grupo, os outros todos têm mais de 40, então a gente ainda vai pegando um jeito para se organizar. Tem um apoio técnico aqui de Rafa, também está nos auxiliando, e vamos fazer esse trabalho assim. Vamos iniciar com uma música de um dos entrevistados, que vai cantar agora com a gente, trazer um dos seus cânticos autorais, e também a gente vai experimentar, soltar algumas músicas, soltar alguns arquivos que já foram autorizados, mas como a gente está mandando por YouTube, a gente vai experimentar essa questão de direitos autorais, de ECAD, mas acompanhe com a gente agora essa bela canção. A esperança não me traz confusão, não, porquanto o amor de Deus está derramado em meu coração. A esperança não me traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em meu coração. Alguém pode até ousar morrer por um justo, mas Jesus sempre lúcido morreu por mim. Alguém pode até ousar se dar por um certo, mas Jesus sempre honesto se deu por mim. Sendo eu ainda pecador, porquanto Deus prova o seu amor. Sendo eu ainda pecador, porquanto Deus prova o seu amor. A esperança não me traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em meu coração. A esperança não me traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em meu coração. Alguém pode até ousar morrer por um justo, mas Jesus sempre lúcido morreu por mim. Alguém pode até ousar se dar por um certo, mas Jesus sempre honesto se deu por mim. Sendo eu
e quantas lembranças, né? Lembrando o pastor Fernando, tempo de Brotas, e muitas recordações. Ele vai estar também falando um pouco sobre a música, falando sobre composição, criação, mas agora eu quero compartilhar com vocês um texto, que é um texto que tem sido o texto que tem me estimulado a me envolver com as redes sociais, e nós já estamos com 8 pessoas conectadas, é o nosso recorde. 8 pessoas conectadas, então a gente já está mais do que qualquer outra live, né? Porque essa é a primeira, então estamos no nosso recorde e louvamos a Deus pela presença. Tem gente internacional aí, ó. Samuel Vitalino, muito bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Abençoe aí a Igreja de Esperança, o trabalho nos Estados Unidos. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Abacuque, li apenas dois versículos, no capítulo 2, que diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Irmãos, que texto maravilhoso. Primeiro, a disposição do profeta de fazer a vontade de Deus. Então, ele não está querendo fazer o que ele acha que é legal, o que dá visibilidade, o que vai fazer ele famoso, o que vai tornar o nome dele célebre, mas ele se coloca diante do Senhor, ele se coloca em guarda, em fortaleza, se apresenta e vigia para ver o que Deus tem para falar para ele. Então, no nosso contexto, a gente busca a palavra, ouve a palavra, se envolve com a palavra, cultua Deus para saber o que Deus tem para falar conosco. E o Senhor, assim como respondeu para ele, nos diz que nós devemos escrever a visão, nós devemos tornar visível a mensagem do nosso Deus. E hoje, esse outdoor de Deus, que é um livretinho escrito por Josafá, com base nesse texto, o outdoor de Deus hoje são as redes sociais. São as possibilidades que nós podemos fazer com imagem, com áudio, escrevendo nas tábuas com os dedos, e devemos fazer isso de maneira bem legível, para que aqueles que possam ler entendam, mesmo os que passam correndo. Então, a importância da contextualização. Então, uma das propostas de um dos programas nossos aqui é exatamente sobre contextualização, um programa que vai ser conduzido e dirigido por um indígena da etnia tucano, missionário da PMT, que vai nos conduzir também. Então, louvamos a Deus, porque o Senhor nos conduz para fazermos assim, e cada irmão que vai fazer um programa, vai participar, vai fazer um pouco disso que o texto está nos ensinando aqui. Escrever em tábuas grandes, de maneira legível, para quem passar ter acesso, poder ver. Claro que a gente não está fazendo uma rádio ou um programa exclusivamente evangélico, mas que a gente está preocupado em trazer coisas de qualidade e que aponte para aquele que é o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. E para isso nós vamos iniciar com uma entrevista, e aí eu quero convidar agora o meu irmão querido, diácono José Luiz França. Vou falar um pouco sobre ele, depois ele vai se apresentar e a gente vai fazer perguntas difíceis para ele. Diácono Juninho, ele é um empreendedor do segmento de transporte de cargas e passagens aéreas. Ele é novo, tem 40 anos, é o mais novo aqui dos entrevistados hoje. Casado com Laís, tem um lote de filho, é pai de Carinha, de Daniel e de Felipe, um servo de Deus e plantador de igreja. Falaremos sobre isso também. Juninho, muito bom tê-lo aqui com a gente. Deus abençoe, que seja um tempo muito bom e possamos nos edificar nesses 15 minutinhos que teremos juntos aqui. Boa noite, meu presbítero missionário. Alegria iniciar aqui nosso projeto, né? Ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre esse assunto. Muito feliz, né, com essa disponibilidade sua e dos irmãos, a gente iniciar esse projeto de divulgação daquilo que a gente entende que é bom, né? Então, aquilo que agrada ao Senhor. Ok. Juninho, a gente sabe que você tem muito tempo na Igreja Presbiteriana de Brotas. A sua história é uma história muito bonita, de envolvimento com teatro, de envolvimento com as atividades da igreja, com o oficialato. Mas agora a gente sabe que você está empreendendo uma coisa nova, uma plantação de igreja, agora com o apoio de outros irmãos.
e não mais em Salvador, mas um trabalho que já está de vento em popa, as coisas já estão acontecendo. Fale conosco um pouquinho sobre esse projeto, sobre esse trabalho, quem tem apoiado vocês, quais são as dificuldades e compartilhe um pouco dessa bênção que é a expansão do reino do nosso Deus. Meu presbítero, vou tentar resumir essa longa, curta história, né? Nós iniciamos esse projeto pouco mais de 2 anos. Na verdade, a gente iniciou de forma despretensiosa. Após a tentativa de início do trabalho, há 2 anos e meio atrás, que não deu certo, eu entrei em contato com o presbítero Jefferson e sugeri que a gente pudesse reunir os irmãos que congregam em Brotas, né, na Igreja Presbiteriana de Brotas, que dá uns 30 quilômetros aqui, mais ou menos, de Lauro de Freitas, para que a gente se reunisse na minha casa, às quintas-feiras, para uma reunião de oração. As famílias, logo que a gente convidou, todo mundo gostou da ideia, e foi a partir disso que a gente começou esse trabalho aqui. De lá, desde então, nós sempre tivemos o apoio também do nosso pastor, o pastor Marcos André, e do conselho da nossa igreja, e a coisa foi crescendo, né, fortalecendo, e nós caminhamos, saímos da minha residência, fomos para um hotel, hoje a gente se reúne aqui no Bahia Plaza Hotel, e nessa transição, nós também recebemos a oportunidade de iniciar uma parceria com a Igreja Esperança, lá nos Estados Unidos, em Orlando, né, que é pastoreada pelo pastor Samuel Vitalino. Então, é um dos nossos parceiros aqui também nessa implantação. A congregação, que é uma filha da Igreja Presbiteriana de Brotas, né, tem aí à frente, na liderança, o diácono Paulo, também, Paulo Cordeiro, presbítero Jefferson, como já falei, tem o presbítero Fernando também, que tem sido também aqui um grande apoiador nas pregações, e também o diácono Gessé, né, que também faz parte aqui, inclusive, da mesa administrativa. Também como oficial, nós temos o presbítero Arles, né, que ele é um presbítero em disponibilidade, mas também é um oficial que atua aqui no trabalho. Tínhamos o diácono Ribamar, mas ele resolveu voltar para a cidade dele, lá no Pará, né, Paraupebas, e infelizmente a semana passada ele retornou para lá e não está mais aqui com a gente. Mas hoje a gente tem, presbítero, vou tentar resumir aqui em relação à parte da pergunta que você fez do trabalho, nós temos em média uma frequência de 60 pessoas nos domingos à noite, porque a gente funciona terças à noite e domingos à noite. E nas terças a gente tem uma média de 35 pessoas. Então, é um trabalho que ainda está começando, mas que já tem uma quantidade de pessoas que nos apoiam e participam, né? E se você puder olhar aí no Instagram, siga lá, @IPLitoral. Tá? O nome da congregação é Congregação Presbiteriana Litoral Norte, e a gente usa esse nome IP Litoral nas redes sociais e no material de divulgação que a gente faz. Beleza? Eu vi aqui que Jefferson está até online aí. Um abraço. Jefferson, Lidianita, Gleides. O maior dos pregadores aqui da congregação. Jaguaraci Costa. Jaguaraci. Pastor Fernando, pastor Samuel, fazendo uma crítica aqui para alguém. Web Guerra é Jefferson. Gleidson também, que que vai ter um programa de humor aqui com a gente, viu? Paulo, que você citou, também está aqui com a gente. Paulo Cordeiro. Juninho, a gente sabe que plantação de igreja é algo que não é muito fácil. Não é muito fácil. Uhum. E quais são as maiores dificuldades que você tem encontrado nesse projeto de plantação de igreja? Pedro, realmente servir ao Senhor com fidelidade é um grande desafio, né? E nós aqui temos encontrado desafios, e um dos maiores deles, com certeza, são recursos financeiros para que a gente possa ampliar e fortalecer o trabalho, porque para tudo a gente precisa fazer investimentos, né?
Então, sem dúvida, os recursos financeiros, eles sempre permeiam, assim, os empreendimentos, né? Não só aquilo que a gente empreende no reino, mas também empreendimentos de forma secular. E aqui para a gente não é diferente, a gente entende que isso é um grande desafio, né? Porque a gente quer preparar, obviamente, aquilo que é melhor para o Senhor, e isso também tem um custo. Além dos outros desafios que a gente já conhece, né? Que são, assim, de todos que buscam falar da palavra de Deus, né? Desafios espirituais também, né? Desafios espirituais que a gente sabe que o inimigo não fica feliz com a propagação e expansão do reino, mas eu queria destacar esse desafio maior, que é justamente a questão financeira. Ok. Você disse que já tem um grupo que está com você. Esse grupo que se juntou com você foi pela disposição geográfica? Foi, todos moram em perto, tal. E outra coisa, essa é uma outra pergunta. O fato de vocês saírem um grupo grande, forte da igreja de Brotas, não traria uma perda também para os irmãos que estarão se afastando, que não tem mais esse apoio, alguns oficiais, alguns irmãos que já são bem ativos enquanto presbíteros, enquanto diáconos? Você sente que essa seria uma dificuldade também? Com certeza. Respondendo a primeira pergunta, as pessoas que moram aqui na região, na sua totalidade, elas frequentam a congregação, fazem parte da congregação, são fundadores da congregação. E essas famílias, elas têm se empenhado nesse trabalho porque elas entendem que estão sendo chamadas pelo Senhor para poder expandir o reino aqui na região de Lauro de Freitas. Não que a gente não tenha igrejas aqui fiéis, tá? Nós temos igrejas, inclusive com as irmãs presbiterianas, mas a gente sabe que aqui Lauro de Freitas é grande, inclusive tem aqui também uma pequena parte de Abrantes, né, que é colada aqui com o Buraquinho, o bairro de Buraquinho, Vilas do Atlântico, quem conhece Lauro de Freitas sabe o que eu estou falando. Mas esses irmãos, eles entendem que o Senhor tem chamado eles por estarem aqui próximos para servir nesse trabalho. E, respondendo a segunda pergunta, com certeza, né, é fato que todas as pessoas as famílias que estão envolvidas com o trabalho aqui, são famílias que também estão envolvidas no trabalho na Igreja Presbiteriana de Brotas, e, sem dúvida nenhuma, nós teremos, não sei se vocês estão escutando, é um barulho, me perdoe, é a turminha lá embaixo. Nós teremos, assim, um gap, né, de serviço, diante daquilo que esses irmãos que estão envolvidos no trabalho atuam na Igreja Presbiteriana de Brotas. Mas a gente entende, o conselho da igreja tem esse entendimento, né, o pastor e o conselho da igreja, de que isso faz parte daquilo que a gente entende sobre a expansão do reino de Deus. E sabemos que para a gente crescer, a gente precisa ter esse investimento, né, também de pessoas. Então, inclusive, o conselho está preparando essa transição, né? Hoje é boa noite, Gessé. O conselho está preparando essa transição, levantando pessoas que possam também assumir os postos que nós vamos deixar lá, né, para poder dar continuidade ao trabalho. E, sem dúvida, Deus vai levantar. A gente não tem Já dá vontade de conhecer, viu? Dá um gostinho de pegar esses 600 quilômetros aí e tá estar mais com que vocês convidado, vocês logo em sabem disso. breve. Agora me diga assim, para a gente concluir, e antes das suas considerações finais, a gente vai estar também com os outros entrevistados, depois voltamos todos e damos as nossas considerações finais. Me diga assim, como é que vocês estão atuando hoje, quais as atividades, os dias, o tipo de trabalho que vocês estão fazendo, e como é que vocês vão se organizar para o futuro, quais são os projetos, qual é o cronograma que vocês estão querendo manter na formação dessa nova igreja. Hoje a gente atua com os trabalhos semanais, às terças à noite, como eu já falei, e domingo à noite, né, coordenados pelos presbíteros e pelo pastor, né? A parte
litúrgica e de pregação tem a responsabilidade do presbítero Jefferson, né, que divide esse papel com o Fernando. Boa noite, André. André dando boa noite aí, com o presbítero Fernando. Né? Nós, diáconos, também atuamos na pregação, na exposição de reflexões, né, nas terças-feiras, e nós temos, assim, investido os nossos esforços de convites e de atrair pessoas, né, do nosso convívio nesse primeiro momento. Então, a gente funciona no Hotel Bahia Plaza, pessoas do nosso convívio, a gente está chegando junto, fazendo convite, e a gente está fortalecendo o grupo base, porque os planos do conselho, né? Eu sempre estou falando do conselho, porque, obviamente, nós estamos sobre a administração da nossa igreja, né? E o conselho da diretriz, obviamente, a gente tem uma liberdade muito grande de participar, nossas opiniões, mas a ideia do conselho é que, a partir do ano que vem, nós já tenhamos um obreiro aqui, que possivelmente, na parceria com a Igreja Esperança, ele pode ficar um período lá, né? E depois retornar para cá. E assim a gente, no ano que vem, já começar com força total nessa parte aí de maior divulgação do trabalho, mais atividades, né? Atividades missionárias mesmo, vou usar esse termo, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. E também, presbítero, é importante eu falar o seguinte: nós estamos com a perspectiva de sair desse local que nós cultuamos hoje, que é no Hotel Bahia Plaza, e ir para um local mais central aqui na cidade. Esse também é o objetivo nosso. Então, os próximos passos. Ok. Juninho, José Luiz, Deus abençoe. Fica aí ainda, a gente vai soltar uma música de um dos colaboradores também, alguém que vai fazer um programa logo em breve, uma música autorizada, mas ele já foi até bloqueado porque ele botou a própria música dele no YouTube. Pensa aí. A gente vai soltar para fazer um teste, você fica aí, no final a gente chama de novo para as considerações finais, e depois desse momento musical, nós já vamos conversar com um outro projeto também urbano de plantação de igreja, com um pastor conhecido de alguns aqui. Daqui a pouco chamaremos ele. Juninho, um abraço, Deus te abençoe. Um abraço. Até daqui a pouquinho. Obrigado.
glória seja ao Rei dos Reis. Agora nós estaremos com um pastor também de Salvador, uma plantação rural, um projeto maravilhoso. Vamos convidar o pastor Fernando, é casado com Rosana, conhecida mais como Zana, pai de Guilherme Fernanda, tem quase 30 anos de ministério ordenado. A formação dele é na área de exatas, mas também ele fez a pós em teologia. E uma pessoa que, embora seja das ciências estatísticas, é alguém que gosta muito de arte, muito de cultura, pensa a teologia de uma forma não convencional, sem perder a verdade, sem se afastar das doutrinas essenciais. Vamos chamar o pastor Fernando e perguntaremos agora um pouco sobre esse trabalho de plantação. Pastor Fernando, Deus abençoe. Bom, Onde o senhor está? eu estou hoje na Igreja Presbiteriana Projeto Carisma, aqui no bairro do Imbuí, uma igreja que nós iniciamos por volta de 2008, passou algumas dificuldades e reiniciamos, podemos dizer assim, em 2014, e em 2018 fomos organizados como igreja, emancipados, e estamos aí trabalhando bem e satisfeitos com o resultado do trabalho que Deus está conduzindo. E vocês estão num trabalho agora de expansão, né? A última vez que eu fui lá, a igreja já estava pequena. Aí, expansão, crescimento, de construção, ou talvez ir para um lugar novo. Me fale um pouquinho também, parece que o Ministério Pastoral tem a ver com cimento, com concreto, com bloco, né? Fale um pouquinho sobre isso. Nesse ponto, a área de exatas ajuda, porque você precisa de esquadro, régua, prumo, né? Colher de pedreiro. O que acontece é o seguinte: nós começamos um trabalho e viemos caminhando, evangelizando, e queríamos muito alcançar pessoas. E isso demandou muito tempo. Então, nós nos reunimos já há mais ou menos 10 anos num lugar bem simples, aqui no Imbuí, e aí o trabalho foi ganhando corpo, e agora a gente não tem mais como continuar nesse espaço, a não ser que a gente compre e faça uma reforma. E é isso que a gente está caminhando para fazer, porque a gente está de aluguel até hoje. O trabalho, de fato, cresceu, pessoas se aproximaram. Mês passado nós tivemos batismos e profissão de fé de gente que chegou aqui trazida por Deus e hoje dão um testemunho de que encontraram uma família que não tinham, e isso é muito interessante. Eu acho que plantar igreja é uma forma eficientíssima de evangelização, é a melhor forma de evangelização, porque quando a gente planta igreja, a gente gasta tempo, energia, raciocínio, recursos, tudo no mesmo lugar, na mesma comunidade, evangelizando praticamente as mesmas pessoas durante um longo tempo. Ou seja, se a gente não amar esse pessoal, a gente fica pulando de galho em galho e aí não dá certo. Então, a gente teve que ficar. No início, eu pensei assim: desde quando eu fui ordenado pastor, eu moro no Imbuí. E morava num apartamento que é próprio, o que era uma raridade na época que eu fui ordenado. Um pastor ter um apartamento próprio. Graças a Deus, hoje os colegas têm suas casas aqui. Então, eu achava que Deus queria isso, que eu me deu um apartamento aqui, me deu condição de morar aqui desde o início, então um dia eu ia plantar uma igreja aqui. Então, comecei, numa certa época, a me envolver com a comunidade, colocando meu filho para estudar em escolas aqui, me relacionando com a escola, fazendo atividades físicas por aqui, me relacionando com as pessoas da atividade física, comprando mercado nos mercadinhos menores aqui na Redondeza para ter contato com as pessoas. E aí eu fui pensando, me envolvi com algumas coisas também que na época não tinha aqui muita informação sobre plantação de igreja, não havia informação, não havia um movimento de plantação de igreja. Não havia um movimento de plantação de igreja. Então, eu ficava tateando, tentando encontrar alguma coisa, até que Deus me direcionou e a gente começou a montar um grupo base aqui e caminhamos e estamos aí hoje com um grupo consolidado, Pastor, fizeram uma pergunta aqui.
Eu vou fazer essa pergunta porque só podia ter sido Jefferson. Disse assim: se o senhor ainda tem aquele All-Star vermelho, e eu voltei no tempo, assim, 25, 30 anos, o pastor com calça jeans rasgada, tocando rock pesado, com aquele All-Star vermelho. Essas coisas combinam com a igreja de crente e com o ministério pastoral? Cara, antes de ser crente, a maioria sabe, eu era punk, né? Envolvidíssimo com o movimento punk. Eu acho que esse movimento punk, na época, há 40 anos atrás, esse movimento me fez pensar mais fora da caixa em todos os aspectos a respeito da sociedade, de tudo. Quando eu entrei para a igreja, eu queria tentar fazer alguma coisa dentre as que eu fazia lá fora, né? E no início, Deus, claro, estava trabalhando, tratando, e eu precisava ficar mais quietinho mesmo. Depois comecei a fazer algumas composições, comecei a me relacionar com as pessoas e mostrar através da música e da arte o que estava acontecendo comigo, porque as pessoas lá no meu bairro, em Piripiri, tinham curiosidade de saber por que o cara que andava todo estranho na praça agora estava andando de Bíblia debaixo do braço. Então, tivemos essa experiência e acho que, com muito zelo e temor no coração, a gente consegue se comunicar com as pessoas nessa sociedade. Ok. Glória a Deus. Pastor, a gente vê que o senhor é envolvido com música, gosta de música. O senhor agora está também se envolvendo com esse projeto da rádio. O senhor já tem mais ou menos... Claro que a rádio começou, a ideia da rádio começou tem 3 dias, ou 4 dias. Tivemos uma reunião e estamos começando com o programa piloto. Já virou um grupo tão intenso, com muitas intervenções. Qual é o tipo de programa que o senhor pensa em fazer logo em breve aqui nessa rádio? Eu gostaria de fazer um programa evangelístico. Acho que eu tenho assim, um tom um pouquinho diferente, talvez um pouco misturado com apologética de evangelização. Então, eu acho que usar música para a evangelização e falar direto ao público. Eu sei que tem muita gente aí que pode falar para os irmãos, pode falar para os crentes, tem muita gente que pode pregar para eles. Eu quero falar para um outro público. Então, vou precisar muito do envolvimento de todo mundo para que essa rádio chegue às pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Deus, porque os de Deus vão ouvir, né? Porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava no caminho, disse os discípulos no caminho de Emaús. A gente quer fazer com que o coração das pessoas ardam ao ouvir a palavra de Deus. Então, vamos caminhar por aí, evangelizando, usando esse meio para veicular o Evangelho de Deus. Ok. Então, o senhor fica por aí também. Vou tentar botar aqui mais um trecho musical, ou talvez eu consiga botar aqui chamar o missionário Diogo para fazer um cordel, também missionário, trabalha aqui com a gente, envolvido no sertão, e depois nós voltaremos ouvindo Joel com um tipo de missões diferente, com uma realidade diferente, mas o pastor Fernando fica aí, que depois a gente junta todo mundo aqui para trazer uma palavra final para os nossos ouvintes, que já passam de 8, né? Vamos tentar tocar aqui agora, nosso irmão... Dia comum em Sicá, cidade de Samaria, lá perto do poço, por volta do meio-dia, sobre uma história que ficou na memória e nem sempre se vê. Uma mulher da cidade que foi água buscar no poço de Jacó, conhecido lugar. O que ela não sabia é que sua vida mudaria e que ela ia encontrar. Um homem diferente estava no lugar, morrendo de sede, lhe pediu para ajudar. Acho que a conhecia, que ele até sabia coisa do particular. Ele falou de uma água que aquele que beber nunca mais terá sede e para sempre vai viver. Ela se encantou, então logo falou: essa água eu quero ter. Foi então que lhe falou do particular, dos que estiverem em seus braços, mas nunca por casar, e que ele era o Messias e veio até Samaria para se revelar. Que coisa maravilhosa. A mulher entendeu, correu para a cidade, contou o que aconteceu, que encontrou Cristo, que é o Filho bendito do poderoso Deus. Não.
Eita, coisa bonita. E aí a gente vai se aproximando do sertão, vem agora da cidade grande. A gente esteve em Lauro de Freitas, a gente esteve em Salvador, e agora a gente vai falar com o Joel, que migra dos dois lados, né? Da Grande São Paulo, Grande São Paulo, e também da roça, alguém que foi da roça para São Paulo, mas a roça não saiu do coração dele, né, Joel? Ô, Joel, bom falar contigo, bom estar contigo. Os irmãos agora vão conhecer um pouco dessa história de Joel. Joel é um homem de Deus, servo do Senhor. Ele já está aposentado, mas ele vai falar exatamente sobre esse trabalho dele, como que ouvimos um empresário falando de plantação de igreja, ouvimos um pastor falando de plantação de igreja. Agora vamos ver alguém que é um profissional e plantou igreja dentro de uma fábrica, de uma grande empresa, e hoje é um missionário que aproveita da melhor idade, da sua aposentadoria, pregando o evangelho, falando do Senhor Jesus. Joel, fale um pouquinho de ti, da tua família, de onde você está e como é o seu ministério. A graça e a paz, meus amados irmãos. Alegria muito grande participar desse grupo, estar no meio do povo de Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E a alegria de trazer pessoas para o nosso meio é muito grande. Eu tenho o costume de, aonde for, orar, falar um pouco de Deus, porque é sempre parado naquele 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, ou bebais, ou fazei outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu fui chamado para o Evangelho, e eu vim da Bahia, e por causa de problema de saúde, para fazer tratamento aqui em São Paulo. Eu vim com 13 anos. E aí, Deus já... Eu era católico, né? Minha família, a tradição da Bahia, da roça lá, de Piatã, Curisco, que é o povoado que eu morava, né? Nasci ali perto das Cruzes, do Coxó, Porteira, aquelas quebradas todas, Passagem Nova, Malhada Grande, depois chega a Cabralha. Então, eu vim de um povo muito idólatra, muito perdido. E aqui em São Paulo, eu estava buscando a presença de Deus. Eu fui levado até para o centro de Macumba, através de uma tia minha, mas não era lá que estava Deus. Aí demorou-se muito, eu vim em 76 da Bahia para cá. Mas aí eu fui curado, né, da verminose que eu tinha, né, até um verme subiu para o cérebro, e depois, em 94, eu tive que fazer uma cirurgia. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em fábrica, mas o meu acontecimento com Jesus Cristo foi através do pastor Edésio Scheck, que era presidente do Supremo Concílio, ele pregando aqui perto de mim. Eu fui convidado em 84 a ir, e a mensagem que esse homem trouxe falou muito ao meu coração. Foi dia 7 de setembro de 1984. Ele falou sobre a bandeira brasileira. Por isso que o Robério hoje está com uma camisa muito bonita aí do Brasil, e falou muito comigo, né? E aí eu fiquei impressionado pela sabedoria daquele homem. E como eu era um visitante à igreja, eu pedi: Deus, fala comigo, me ajuda a ter o Senhor. Ele falou: então anda na minha presença. Como um pecador vai andar na presença de Deus? Mudando o ciclo de vida. Aí eu pensei comigo, né? Comecei a ir para a igreja, mas era ele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? Não se firmava. Mas um dia Deus fez o básico, falou: não, você tem que ficar comigo. E aí eu trabalhando dentro da empresa, igual eu falei aí, 30 anos, eu falei: tem que implantar uma igreja aqui, tem que chamar o povo para ouvir o evangelho. E esse costume meu é muito bom. Como o Robério já adiantou, a gente vai ter outras oportunidades, eu aposentei e ficava no sofá da minha casa, só assistindo televisão, de boa, um salarinho no bolso, dinheirinho ali, o que comer, onde dormir. Aí Deus perguntou para mim: você está feliz, Joel, assim? Né? Eu falei: eu estou. Mas Deus falou: não, mas você precisa ir para missões. Você precisa ir lá para a Bahia para falar o evangelho para os seus parentes lá na roça. Eu falei: ih, Senhor, mas lá o povo é risca-faca, são muito ignorantes nessa parte. Ele falou: vai e pregue, o resto eu faço. E aí eu fui, estou
estou implantando lá uma igreja também, futuramente, vamos ver se vai dar certo. Eu fui financeiramente sozinho, né? Os custos próprios, mas a igreja e do Parque das Nações que eu frequento está me apoiando em oração, na retaguarda, e isso Deus tem me ajudado, para a gente, aonde estiver, ser uma igreja representativa do povo de Deus. É isso, meu irmão. Ô, Joel, você falou Sim. desse trabalho na empresa, isso é muito importante porque as pessoas que estão nos ouvindo aqui pensam que missão é só aquele que vai para o lugar e faz aquilo, então não pense na possibilidade de onde ele está, onde ele é colocado, ele fazer missões, ele evangelizar, pregar a palavra do Senhor, se na escola, no trabalho, onde for. Como era o trabalho que você fazia, Joel? Porque assim, eu te conheço há 3 anos, você já esteve aqui, nós já evangelizamos juntos, já oramos juntos, nós já compartilhamos algumas coisas lá da experiência do Curisco, e eu fiquei muito empolgado e muito emocionado com a história que você contava lá, de como você fazia lá dentro do trabalho. Então, fale um pouco de quantas vezes vocês leram a Bíblia juntos lá e como era o trabalho lá na fábrica, no chão da fábrica. Isso. Nós tinha o costume de trazer a palavra de Deus, eu dava oportunidade a irmãos de outras denominações, mas para trazer pregação e uma oração, né? Começava com oração, um cântico espiritual e depois a palavra. Mas aí, as palavras, a gente dava oportunidade aos irmãos, os irmãos de outras denominações falavam, a gente podia perder a salvação. Aí eu falei, pô, se a gente perde a salvação, Deus é mentiroso. Aí Deus falou, então trata de outro assunto, outra estratégia, né? Aí nós começamos a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E nós chegamos a ler a Bíblia 3 vezes de Gênesis a Apocalipse. Como eu trabalhei 30 anos, mas nem em todos esses 30 anos foi a igreja lá. E a gente começou a ler a Bíblia, para ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, uma firma, você lia um capítulo por dia, a gente levou 5 anos, mais ou menos 5 anos para ler, né? E aí o que acontece? Houve muitas conversões ali, porque tem muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus, não só na igreja, mas é dentro do nosso lar, dentro da nossa família, nas festas de aniversário. Muitas vezes foi me dada a oportunidade para falar alguma coisa, eu trazia a palavra e uma oração pelo aniversariante. E na firma foi muito importante que eu chamava as pessoas de tudo quanto é religião, segmento, falou, vai lá para a gente orar por você, para pedir a Deus por você. Muita gente ia, falava, pedia oração para o namoro, para o casamento, para os filhos, para a cirurgia, problema de doença, e foi uma bênção. Houve muitas conversões. Eita, aí Joel, ele tem um ministério diferente, né? Ele se autossustenta, ele sustenta o ministério dele, e aí ele sai de São Paulo, vem aqui para a Roça da Roça, para o Curisco, e tem um culto diferente, com sanfona, com a zabumba, com triângulo, é uma coisa muito própria, muito regional, e a gente vê como que ele tem um coração voltado para Deus. Louvo a Deus pela sua vida, rogo as bênçãos de Deus sobre sua família, sua casa, seus netinhos. Sei que você tem que ficar aqui, lá e aqui, mas a gente percebe que Deus converteu não só o seu coração, mas converteu também a sua mente, converteu o teu bolso. Então, um irmão desapegado, um irmão envolvido com a obra, e que nos incentiva, irmãos, a fazermos a obra do Senhor onde o Senhor nos colocou. Você que está nos ouvindo, o Senhor te chama para você ser um missionário onde você está. Que Deus abençoe, Deus te abençoe, irmão Joel. Ouviremos agora nosso último momento cultural com uma música também regional agora, já que a gente chegou na roça, né? Chegou aqui na roça. E esse momento, depois voltamos todos aqui para as considerações finais e para desejar uma boa noite para todos vocês. Vamos ouvir agora um sanfoneiro, que ele tem um testemunho maravilhoso, já teve aqui também, Joel conhece, mês que vem ele vai voltar aqui, já tocou em uma grande banda de forró, se converteu, conheceu o Senhor, e hoje ele canta o sertão, canta o Senhor, canta o Nordeste, e ele é o Nelito Sanfoneiro. Se vocês não conhecem, é uma boa oportunidade de se aproximar.
Sou Florânia, Jardim Jucurutu, Currais Novos, Cruzeta e Acari. Sou tropeiro que passa por aqui, sou Caicó, Equador, eu sou Patu. Sou Sangria, Barragem lá de Açu. Tenho força, sou fé, sou dessa gente. Sou sotaque pro mod, eu falo gente. Sou lavoura que brota desse chão. Sou chamado sim, tenho uma missão. Sou de Deus, também sou sertão presente. Cheiro da alma sertaneja que perfuma a estrada dessa vida, dos espinhos da seca dolorida, a esperança que vence na peleja. Nem a morte tirana malfazeja, intimida esse povo diferente, encarando sim ela frente a frente, pois Jesus nos tem dado a salvação. Sou chamado sim, tenho uma missão, sou de Deus, também sou sertão presente. Quando escuto a graúna no seu canto, bem te vi lá na mata estralar, a limpeza que faz o carcará, o vertume vestindo feito manto, vai saindo da vista todo pranto, a esperança nascendo de repente, nossas preces ouvidas novamente. Se agradeço a Jesus de coração, sou chamado sim, tenho uma missão, sou de Deus, também sou sertão presente. No batente da sala do meu peito mora o rastro da sola da saudade. Sertanejo que muda pra cidade, é cajaca de couro sem seu leito. Nunca vi nordestino satisfeito, sem cultura, sem verso, sem repente, sem plantar seu feijão decentemente. Fica feito bolinha no alçapão, sou chamado sim, tenho uma missão. Sou de Deus, também sou sertão presente. E voltamos agora com os irmãos, todos agora na tela, para nossas considerações finais. Faremos o contrário, vamos começar com o Joel, depois o pastor Fernando, e José Luiz faz as considerações finais, já a hora, e agora já estou também aqui no ritmo nordestino, do sertão. Chegou o auxílio ali de Juninho também, o apoio. E queremos agradecer a presença de todos vocês, Gessé, José Carlos, Anderson Carneiro, Web Guerra, que é Jefferson, Pastor Samuel, lá das Gringas, da terra do tio Sam, Presbítero Mário, Vânia, quem mais está com a gente? Roberto também com a gente, Andréia, outras pessoas que já entraram, já saíram, Gledson também, cheio de piada, cheio de gracinha aqui. Quero ver o programa dele, vai ser ele, Deus e Juninho, não sei nem como é que vai ser esse negócio. Irmão Joel, considerações finais. Meu querido irmão Robério, você está de parabéns, que Deus continue te abençoando. Só ouvindo os irmãos aí que falaram, o pastor Fernando, o irmão o José Luiz aí, você, já aumentou a minha fé, já me firmou mais, já me deu mais desejo. E a minha maior alegria foi quando minha mãe se converteu com 70 anos. Ela morreu com 94. Então, foram 24 anos. Não tem idade para o evangelho. Qualquer idade. Deus nos abençoe. Foi um prazer, viu? Valeu. Pastor Fernando. Tem que tirar seu... Pronto, gente. Foi bom participar. Foi bom estar junto aqui com vocês.
Peço que orem pelo nosso projeto aqui em Salvador. Nós estamos com a campanha para adquirir esse espaço, para ficarmos mais livres para investir em plantação de igreja, em missões, porque a gente quer plantar outras igrejas ou se envolver com plantação de igreja. Sempre estivemos assim. Então, vamos usar esse meio aqui para isso também, para disseminar o Evangelho de Deus, como disse Joel, como tem feito Juninho, né? E isso é bom demais, é bom demais. Quero gastar minha vida toda nesse trabalho e estamos aí juntos. Deus abençoe a todos. Amém. Juninho, suas considerações finais e já pode emendar com a oração. E já estamos... Presbítero, obrigado mais uma vez. Estou feliz demais de reencontrar o pastor Fernando, conhecer também o irmão Joel. Quando vocês falavam aqui, eu estava aqui sendo alimentado, né? Ainda mais por esse desejo de se empenhar nesse trabalho, na propagação do reino. E são desafios que a gente vai enfrentando, né? Pela graça do Senhor. E obrigado pela oportunidade. Eu também peço aos irmãos que orem. Nosso trabalho pelo litoral precisa muito da oração de vocês. A gente está começando o trabalho ainda está vindo um obreiro. A gente precisa também estabelecer no endereço. Então, siga a gente lá nas nossas redes, @IPLitoral, e seja nosso apoiador aí em oração também e naquilo que o Senhor colocar no seu coração. Beleza? Vamos orar, Juninho. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos surpreende a cada dia com planos que o Senhor já tem para nós que nós nem imaginamos. Assim que nós nos sentimos quando nós nos colocamos à disposição do serviço da tua obra. Para nós, ó Deus, é uma alegria muito grande conhecer a Cristo, mas isso não pode ficar apenas para nós, Senhor. Porque o Senhor nos chamou para sermos missionários do Senhor, onde quer que nós estivermos. As pessoas não podem ficar sem ouvir sobre o amor de Cristo. Obrigado pela vida do missionário Robério, ele que tem se empenhado no campo, e também agora com essa ideia, esse projeto de iniciar esse programa aqui pelo YouTube. Nós sabemos que essa é uma rede que tem uma amplitude muito grande, Senhor, pode alcançar muitas pessoas. Hoje a gente começa aqui no piloto, de uma forma muito tímida, mandamos mensagens para os amigos, e assim os amigos vão mandando para os demais, e aquelas pessoas que o Senhor quer tocar, aqueles que o Senhor quer alimentar também, no desenvolvimento da salvação, o Senhor vai trabalhar nisso, e nós vamos ser apenas instrumentos nas tuas mãos. É assim que nós oramos e te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a todos vocês, rogar as bênçãos de Deus sobre vocês, sobre o ministério, sobre a família. Deus continue cuidando, sustentando os passos, fortalecendo. Agradecer a todos que acompanharam aí do início, que entraram no finalzinho, que estão participando. Queria trazer algumas informações sobre esse projeto. O projeto começou com uma ideia de rádio. Às vezes as pessoas falam assim, Roberto é muito agoniado, quer fazer tudo muito rápido, como é que quer começar um trabalho dessa magnitude com 3 dias? Não são 3 dias, esse projeto já tem mais de 10 anos, junto com Deus, com o Juninho, com a turma da Igreja de Brotas, e a gente juntou aqui, e para não ficar pesado para ninguém, a gente dividiu, então nós somos 30 pessoas, cada um vai ficar responsável por um dia para fazer o programa. Se a gente não conseguir organizar nenhum programa aí, para chamar vocês aí, para a gente participar também, até sexta-feira, a gente se vê sexta-feira de novo, nesse programa que nem nome tem ainda, nem vinheta, nem nada, mas a gente já vai se organizando aí para ter tudo isso até semana que vem, e contamos com vocês, com as orações de vocês, com o envolvimento de vocês, porque o objetivo é levarmos a palavra para aqueles que passam, mesmo com pressa. Aqui é o nosso outdoor, e que Deus nos abençoe, continue nos conduzindo, nos direcionando, e vamos concluir deixando com vocês mais uma canção, Nelito Sanfoneiro, cantando mais um pouquinho, Hora do Louvor. Deus abençoe. O zabumbeiro vai segurando a zabumba, enquanto os outros se arrumam para o louvor começar.
O triangueiro vai segurando o triângulo, violeiro se alegrando. Vamos juntos celebrar. Tá chegando a hora do louvor. 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 Quero ver nosso povo nordestino, homem, mulher e menino, adorando ao Criador. Pois Deus procura verdadeiros adoradores, novos cantos de louvor a Jesus o Salvador. Eu quero ver chapéu de couro e gibão, é o vaqueiro do sertão, celebrando ao Criador. Tá chegando a hora do louvor. 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 Gravata é uma sanfona afinada em uma praça arrumada, separada para o louvor. Assim me sinto homem bem realizado no baião ou no chachado, celebrando ao Criador. Assim me sinto homem bem realizado, forró, baião e chachado, nordestino, sim senhor. Tá chegando a hora do louvor. 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 Tá chegando a hora